noite. Tá fraco demais, tá feliz mesmo? Tem alguém feliz de verdade aqui nessa noite? Tem alguém com expectativa para ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 36. Hoje, na verdade, a gente vai ler bastante a Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Amém. Glória a Deus. A gente vai ler tanto Atos 9 quanto Atos 10. Então, se você tiver com sua Bíblia aí, de papel, deixa ela aberta e marcadinha. Se você for ler no telão também, fica ligado. A gente vai ler Atos 9 e Atos 10. Vamos orar antes de ler? Se puder fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós pedimos, Pai, para que o Senhor venha nos revelar a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha nos revelar a Sua palavra nesse lugar, Pai. Nós não saímos da nossa casa para viver qualquer culto, para viver só mais uma noite comum, mas nós saímos da nossa casa e viemos até esse lugar para ser transformados pela Sua glória, Senhor, para ser transformados pela Sua verdade, Pai. Por isso, nós queremos ter um encontro nessa noite com a Sua graça, com a Sua glória. Quero te pedir, Senhor, que toda a distração, tudo aquilo que talvez tenha tentado roubar a atenção dos meus irmãos aqui nessa noite, quero repreender agora no nome de Jesus. Quero declarar os nossos corações abertos, os nossos ouvidos abertos para entender a Sua vontade nesse lugar, Pai. Ilumine os olhos do nosso coração nessa noite, para pleno entendimento da Sua vontade aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, Atos 10, que a gente vai ler, um dos textos que a gente vai ler, ele é um dos capítulos, se a gente pode dizer, um dos mais importantes da história do Evangelho. Na verdade, você vai entender já já. Inclusive, é motivo para nós estarmos aqui nessa noite. Você só está aqui nesse lugar, nessa reunião, nesse culto, confessando essa fé, porque aconteceu o que aconteceu em Atos 10. E eu já quero pedir perdão, sempre faço isso, para a galera que frequenta o Culto Next, sexta-feira, provavelmente você já ouviu essa palavra também, amém? Eu brinco aqui algumas terças-feiras, porque tem palavras que eu prego lá na sexta-feira à noite, e de fato, não é querendo fazer propaganda, mas o Culto Next é um lugar que assim, eu amo pregar, é um culto pequeno, poucos jovens ainda, amém? Já já a gente vai precisar fazer 2 sessões na sexta-feira, com esse auditório aqui cheio de jovens aqui, diante da presença de Deus, mas ainda é um culto bem menor do que o culto de terça. E eu tenho o prazer e o privilégio de pregar terça-feira no culto, domingo, e em outras igrejas pregar também. Mas assim, não tem nada parecido com o que eu sinto pregando lá no Next. É algo, só quem vai sabe o que eu estou falando, é algo muito diferente. Mas às vezes eu prego lá, e sabe quando a palavra fica ali, nossa, Deus falando comigo, o Espírito Santo me incomodando, que eu tenho que pregar para a igreja também. Às vezes você já está aqui, já não está mais na idade de ir no culto jovem, né? Mas também tem que receber aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, algumas palavras, não são todas, eu faço questão de pregar na terça-feira ou no domingo também, para que a igreja toda receba, amém? Essa aqui é uma delas, acho que tem uns 2 meses eu preguei. Então, se você está do Next aqui, vai ouvir de novo e Deus vai falar com você de novo, amém? Glória a Deus. Vamos ler Atos 9, 36 ao 43. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, ou Tábita, nome esse que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava por ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. E quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostraram-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope.
e muitos creram no Senhor. Agora, bastante atenção nessa parte. E Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Glória a Deus. Quero que você frise isso na sua mente. Pedro ficou na casa de um curtidor chamado Simão. Então, só para te contextualizar o que está acontecendo aqui nesse texto, se o tangedor puder vir, puder chamar ele. A gente começa Atos, inclusive se você nunca estudou Atos, eu quero te recomendar fortemente que você leia Atos, porque quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente é inspirado pela vida de Jesus, amém? A gente aprende com Jesus, não sei se vocês já te avisaram, mas ser cristão significa ser um imitador de Cristo, amém? Então é bom que você leia os evangelhos e imite a Cristo. Mas Atos é um livro inspirador, porque quando a gente vai para Atos, a gente vai ver homens e mulheres comuns como eu e você, realizando milagres, pregando o evangelho, fazendo maravilhas. Então é claro que aprender com Jesus é o nosso principal, mas Jesus é Jesus, amém? Jesus é Deus. Então quando a gente olha Pedro, que era um homem grosseiro, homem que era um pescador, realizando tantos milagres, a gente vê Paulo, um homem que perseguia e matava cristãos, agora como um pregador do evangelho, eu acredito que a gente consegue se enxergar mais, amém? Então a gente é inspirado nesse livro. Então Atos começa lá no início, Atos 1, com Jesus, depois de ressurreto, indo aos céus, Jesus faz uma promessa. Jesus vira para aqueles discípulos e fala, olha, vocês vão ficar juntos orando em Jerusalém até que sejam revestidos de poder do alto. Então preguem o evangelho em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Amém? Acredito que todo mundo já ouviu isso aqui. Mas quando o texto, na verdade, o livro vai passando, Atos 2, acontece exatamente o que Jesus tinha prometido. O Espírito Santo desce sobre aqueles homens são cheios do Espírito Santo, começam a pregar. A Bíblia vai dizer que Pedro prega, 3.000 homens se convertem. A Bíblia continua narrando as histórias, em Atos 3, Pedro prega de novo e 5.000 homens se convertem. Pedro e João são presos por pregar o Evangelho, são agredidos. A Bíblia vai dizer que eles se sentem felizes por serem privilegiados em sofrer pelo nome de Jesus. O texto continua e a gente vai ver em Atos 6, eles levantando diáconos da igreja. Em Atos 7, a gente vai ver Estevão sendo apedrejado. Em Atos 8 e 9, a gente vai ver a história do apóstolo Paulo, como ele se converte. Então a gente chega exatamente no texto que nós lemos. Um pouco depois do apóstolo Paulo ser convertido, o apóstolo Paulo se tornar um cristão. Agora a história volta para Pedro. E um pouco antes do que a gente leu, Pedro está numa cidade chamada Lida. Nessa cidade, Pedro leva, na verdade, um paralítico aos pés de Pedro. Pedro faz uma oração, aquele paralítico é totalmente curado e sai daquele lugar andando. E agora, como nós lemos, a Bíblia vai dizer que mandam chamar Pedro lá em Lida. Lida era uma cidade vizinha a Jope, a cidade onde essa mulher faleceu, que nós lemos, Dorcas. E a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos, olha, fiquei sabendo que Pedro está aqui perto. Manda chamar ele lá para que ele venha e ore por essa mulher e, quem sabe, ele pode ressuscitar ela dos mortos. A Bíblia vai dizer, eu acho interessante demais, que se você já leu os evangelhos, você vai achar essa história muito parecida com uma história quando Jesus ressuscita aquela mulher. Aquela menina, na verdade, de 12 anos, né, que está morta em cima de uma cama. A Bíblia vai dizer que Jesus faz a mesma coisa na verdade, que Pedro faz a mesma coisa que Jesus. Entra naquele quarto, pede para que todos saiam, faz uma oração. Aquela menina em Jesus e agora essa mulher em Pedro ressuscita dos mortos. E é uma maravilha, amém? Eu não sei você, eu gostaria muito de presenciar um momento como esse. Pensa só, a gente vem às vezes em vigília, né? Em cultos pentecostais, eu gosto também, e a gente vê um irmão sendo curado, a gente já joga a cadeira para o alto, a gente já dá glória a Deus, a gente já dá cambalhota, mortal, fala em línguas, sai rodando igual Beyblade por aí, não é verdade? Agora pensa em um culto em que o morto ressuscita, irmão. Fala a verdade, pensa eu não sei você, eu já fui em muitos enterros de minha vida, como pastor, parte também do nosso ministério, né? Não é só celebrar casamentos, quem dera fosse, e comer de graça, beber de graça nos casamentos dos irmãos, quem dera fosse só aqui pregar, mas a gente faz muito enterro também, faz parte do nosso trabalho.
Então, já fiz muitos enterros, já tive enterros de familiares meus, já tive enterros de amigos. Em alguns, eu já, inclusive, eu tenho um hábito, eu vou lá e nunca ainda parei o enterro e orei assim, de dor, entendeu? Vou lá no cantinho, oro. Vai que, irmão, né? Não é verdade? Eu creio. Se está na Bíblia, se aconteceu com Pedro, acontece comigo também. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele acaba o livro de João, ele fala assim, olha, e vocês farão obras maiores do que as minhas. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que eu ainda vou orar e vou ver um morto ressuscitando. Eu creio que eu ainda vou orar e vou ver um cadeirante levantando. Eu creio nisso. Não pelo meu nome, pelo meu poder, pelo poder que está no sangue de Jesus. Eu creio que eu vou ver. Então, eu não sei você, mas eu imagino que ficou um ambiente ali meio, sabe, da glória de Deus. Pensa só, eu fico imaginando os familiares, chorando, dando glória a Deus, agradecendo. Imagina que experiência transcendental ali mesmo, espiritual, aquelas pessoas não viveram. E agora, imagina Pedro. Eu não sei você, mas como eu falei, eu sonho em viver isso um dia, e eu não sei como eu vou ficar nessa hora. É claro que Pedro em nenhum momento trazia glória para ele, e nem tem que trazer, porque não foi ele que fez, foi o sangue de Jesus. Mas vamos ser sinceros, gente, ele deve ter ficado muito feliz. A gente às vezes está aqui, prega, cara, toda vez que eu vejo pessoas se convertendo através de uma pregação, eu já fico feliz quando eu testemunhos. Esses dias, alguma terça-feira agora, no culto, eu decidi orar por pessoas que estavam enfermas. Uma irmã mandou lá mensagem, acho que é do GC de Saulo, né? A irmã testemunhando a cura dela. Eu já fico feliz demais de poder ser usado por Deus. Agora imagina o Pedro. Acaba de vir de uma cidade que um homem paralítico levanta. Agora ele está numa outra cidade, ele vê uma mulher ressuscitando, irmão. O ápice do ministério de Pedro. O auge do ministério de Pedro. Talvez o momento mais glorioso do seu ministério. Aí a Bíblia vai dizer que depois de ressuscitar essa mulher, a Bíblia é categórica em dizer que Pedro vai dormir na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Isso parece muito simples quando a gente não entende o contexto dessa história, mas Pedro acaba de sair do ápice de talvez de um ministério terreno, que qualquer homem de Deus sonha em viver. E agora ele vai dormir na casa de um homem. Não sei se você sabe o que significa curtidor. Curtidor era um homem que mexia com couro. Um homem que mexia com animal morto, com carne de animal morto. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver que esse homem, ele era marginalizado pela sociedade, principalmente pela religião judaica. Porque quando nós estudamos Levítico, nós vamos entender que era proibido um homem mexer com animal. Era impuro. Agora a gente está falando que Pedro, depois de realizar o maior milagre da sua vida, o que esperava ele não era um palácio, o que esperava ele não era uma mansão, o que esperava ele não era na casa da pessoa mais importante de Jope, o quarto do deputado lá de Jope, não. A Bíblia não vai dizer se era o único lugar que abriu para Pedro. Se Pedro sentiu de dormir lá, eu não sei. Mas eu sei que Pedro, após viver o ápice do seu ministério terreno, Pedro termina aquela noite, a noite talvez mais gloriosa ali da sua vida, dormindo na casa de um homem que fede animal morto. Uma casa com certeza humilde financeiramente falando. Na casa de um homem que era marginalizado pela sociedade, no sentido literal da palavra marginalizado, porque aquele homem não podia viver dentro da cidade por causa do cheiro da sua casa e pela sua prática, pelo seu trabalho. Com certeza a casa daquele homem era nas margens da cidade. E é interessante, porque eu não sei você, mas isso mexe muito comigo. Porque geralmente a gente ouve pregações, e geralmente as pregações vão prometer para nós que nós estamos no deserto, mas que nós estamos indo para o palácio. Amém? Quem já ouviu aqui, eu já ouvi. É bíblico também. Eu já ouvi que a gente está passando por um vale, mas a gente está indo para um lugar glorioso. Mas e quando a história é o contrário, irmão? E quando você está vivendo um ápice,
E quando você está vivendo um momento mais glorioso, e quando você está vivendo talvez o episódio mais glorioso da sua vida, e o próximo passo é dormir na casa de um homem que fede, uma casa marginalizada, uma casa humilde. E essa é a tensão o tempo todo do ministério, porque muitas vezes a gente está esperando um palácio, mas o que Deus está nos oferecendo é uma casa fedendo. A gente vive um milagre, acaba de viver um milagre, irmão, acaba de ver uma mulher ressuscitando dos mortos e vai dormir do lado de um monte de animal morto. Às vezes a gente espera aplausos, espera reconhecimento, mas tudo que a gente recebe é silêncio. Não é verdade? Quantas vezes a gente está no momento, cara, nossa, agora vai. Agora virou. Agora meu ministério virou. Agora minha empresa virou. Agora é o momento. E é exatamente aqui que eu quero começar o sermão de hoje. Porque talvez esse lugar que cheira mal, esse lugar que fede, esse lugar de morte, esse lugar humilde, esse lugar marginalizado, pode ser exatamente o lugar que Deus vai te revelar o seu propósito eterno. E foi o que aconteceu com Pedro. Eu quero te conduzir nessa história, nessa noite. Amém? Em primeiro lugar, o que eu aprendo dessa história é que o lugar desprezado aos olhos humanos é às vezes o lugar escolhido por Deus. Às vezes o lugar que Deus escolhe para nos revelar coisas, para falar ao nosso coração, para nos ensinar, seja exatamente o lugar que nós nunca escolheríamos estar. Pedro ficou muitos dias em Jope. Ele vai falar que ele não só passou aquela noite, mas a Bíblia vai dizer que ele passou dias naquele lugar. Depois de um milagre extraordinário. Era natural que Pedro esperasse honra. Era natural que Pedro esperasse ser recebido por alguém muito influente, fosse celebrado. Vem cá, Pedro, a gente vai fazer uma reunião do governo de Jope e nós vamos te reconhecer como cidadão em mérito da cidade de Jope por ter feito isso. Vem cá, Pedro, a gente tem essa casa aqui maravilhosa. Não, mas o que sobrou para Pedro, depois de ressuscitar uma mulher, depois de fazer algo incrível, depois de realizar o maior milagre da sua vida, é dormir nessa casa, fedendo, pobre. Como eu falei, numa casa considerada impura. Os rabinos naquela época ensinavam que era preferível morar longe desses homens. Ninguém santo para a época, ninguém piedoso para a época, chegaria nem perto desse homem. Isso aqui já é um sinal, porque Pedro era um judeu também. Um líder da igreja. E é esse homem que está se hospedando nessa casa agora. Isso já é um sinal, porque Deus já estava quebrando barreiras agora dentro de Pedro. Você vai entender lá na frente o que Deus vai fazer através desse episódio. Mas antes de Deus quebrar barreiras, antes de Deus fazer coisas incríveis através desse episódio, Deus está quebrando uma barreira dentro do coração de Pedro. Deus está tratando dele. Deus está quebrando a religiosidade no coração dele. Deus está quebrando a altivez. Deus está quebrando o orgulho. E antes de Deus mudar ao nosso redor, eu creio que Deus vai te usar para mudar cidades, nações, estados. Eu creio nisso. Mas antes Ele precisa mudar dentro de você. Eu creio que Deus quer mudar toda a sua casa, toda a sua família, mas antes Ele precisa mudar o seu coração. Ele precisa te transformar de dentro para fora. Pedro ainda carregava ali muitos limites culturais, religiosos, comum, herdados. Pedro, um judeu, foi criado por judeus. E nessa época, é importante entender que o evangelho ainda era exclusivo também dos judeus. A Bíblia vai dizer, na verdade, quando Jesus fala, vocês vão para Jerusalém, Samaria e os confins da terra, o que Jesus fala aqui não é só geográfico, mas também é sobre etnia, também sobre raça, porque quando Jesus fala, vocês vão em Jerusalém, o que Jesus está falando? Vocês vão pregar para os judeus. Quando Jesus fala, vocês também vão para Samaria, a gente ouve aqui no nosso contexto,
ocidental, brasileiro, 2025, é muito fora da realidade, mas quando Samaria eram judeus considerados impuros, porque eram judeus misturados, não eram judeus de raça pura, não era pai e mãe judeu, era um pai judeu que casou com uma mulher estrangeira, ou vice-versa. Então, quando Jesus fala, vocês vão para Samaria, Jesus já está mexendo um pouco também com a religiosidade deles. Porque ele está falando, olha, vocês não vão pregar só para os judeus, mas vocês também vão pregar para os mestiços da época, que era um povo que eles tinham completamente bloqueio, um completo bloqueio. Mas Jesus não para por aí, ele fala, vocês vão para Jerusalém, Samaria e para os confins da terra. Os confins da terra agora significa aqueles que não são judeus, aqueles que são gentios. Eu e você, amém? Quer dizer, eu creio que pode ter alguém judeu aqui também no nosso meio, sangue judeu, mas eu creio que seja a minoria. Mas para a maioria de nós estarmos aqui hoje, o evangelho precisou chegar aos gentios também. Mas a Bíblia vai dizer, como eu falei em Atos, até esse momento, Atos 9, o evangelho ainda era exclusivo para judeus. Pedro era judeu, João era judeu, todas as pessoas que estavam se convertendo eram judeus. Mas agora Pedro está nesse lugar. E Deus já está mexendo com as estruturas dele, Deus já está mexendo com o coração dele. Deus já está mexendo com o background dele, com a cultura que ele absorveu até aqui. E você vai entender já, mas Deus coloca Simão naquela casa exatamente por um motivo. Deus coloca ele numa casa que confronta a religiosidade dele. Deus coloca ele numa casa que confronta o que ele acha certo ou não, o que ele considera puro ou não. Aquele lugar não era só uma hospedagem para Pedro dormir alguns dias. Aquele lugar era um lugar do processo dele, um lugar que ele precisava passar. E quantas vezes nós não rejeitamos lugares, estações, pessoas, porque não parecem dignas aos nossos olhos? Talvez você está num lugar, num trabalho, e você fala, pastor, não é isso que Deus tem para mim. Será que não faz parte exato do processo? Será que não é nesse lugar que Deus está te ensinando? Será que não é nesse lugar que Deus está te tratando, mexendo no seu coração, mexendo nas suas estruturas? Ah não, pastor, mas com essa pessoa, quem sabe não é exatamente essa pessoa que está te ensinando? Essa pessoa que está sendo um canal de Deus, um instrumento de Deus para te amadurecer. Será que não é exatamente isso que Deus está usando para te moldar? Então, o primeiro ensino dessa noite é não despreze aonde você está. Eu sei, irmão, que talvez você não está indo no lugar que Deus prometeu. Você vai chegar lá, amém? Mas não despreze o lugar que Deus te colocou hoje. Por mais que possa, no sentido figurativo aqui da história, um lugar que para você seja fedido, um lugar para você que seja de morte, um lugar que para você seja sem prestígio, esse é o lugar que Deus escolheu para o seu processo, para te amadurecer, para tratar coisas dentro de você, para quebrar o seu orgulho, para quebrar o seu ego. Quem sabe, eu não sei o que Deus está fazendo. Mas eu creio que Ele quer usar desse lugar, dessa experiência, dessas pessoas, para liberar algo também através de você. Em segundo lugar, o que eu aprendo nesse texto, continuando, é que exatamente nesse lugar, num lugar desconfortável, que Deus nos revela o seu propósito. Se você puder abrir aí Atos 10, a gente vai ler do versículo 9 ao 16. Atos 10, a gente vai ler a partir do versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo.
Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Sabe, então Pedro agora na casa de Simão, alguns dias passam ali, Pedro está ali na casa de Simão, nessa casa humilde, fedida, que nenhum de nós, eu creio que escolheríamos estar. Mas nesse lugar, a Bíblia vai dizer que perto de meio-dia, Pedro tem fome, nada de diferente aqui, amém? Quem aqui também sente fome meio-dia? Tem dia que se eu acordar cedo para correr, 10 horas eu quero almoçar já. Aí a gente fica ali 10h59, com um prato na mesa, né? Esperando 11 horas, que é o horário socialmente aceito para almoçar. Aí 11 horas a gente vai e almoça, né? Então, meio-dia, Pedro está lá, bate uma fome nele, e ele vai preparar uma comida comum. Mas a Bíblia vai dizer, e isso é interessante porque eu aprendo com isso também, quantas vezes Deus também não se revela no nosso comum, no nosso dia a dia. Irmão, Pedro literalmente teve uma visão de Deus aqui preparando um almoço. Pedro está na casa desse homem, tem fome, ele vai preparar um almoço, e a Bíblia vai dizer que ele tem uma experiência com o Senhor. Quantas vezes no nosso dia a dia, às vezes a gente acha que a gente só vai ouvir Deus num lugar como esse, dentro da igreja, num culto pentecostal. O Senhor fala com a gente o tempo todo, se a gente estiver com o coração e os ouvidos abertos para ouvir. Pedro está ali, deu fome, foi cozinhar. Quem bota o celularzinho assim na pia, né, com louvor, né? Quem faz isso? Aí começa a cozinhar e Deus começou a falar com ele. Eu não cozinho, minha esposa já olhou ali, é ela que cozinha lá em casa. Eu lavo a louça depois, Deus fala comigo lavando a louça, amém? Não cozinhando. Então, ele está nesse lugar e Deus começa a falar. Deus, na verdade, dá uma visão para ele. Ele vai dizer que ele tem uma experiência ali transcendental, ele começa a ter uma visão. E qual que é essa visão? A visão é um lençol descendo do céu. Todo tipo de animal. Ó, os animais. Onde é a casa que ele está? Uma casa onde tem cheiro de animal morto. Nada é desperdiçado, irmão, nada é em vão. Tudo estava cooperando para aquilo que o Senhor queria fazer, queria falar. Pedro estava exatamente nessa casa, vem essa visão. Aí o Senhor fala: Pedro, mata e coma. Como eu falei para você, Pedro era um judeu. Tinham leis no judaísmo. Levítico, se você for lá, vai falar sobre carne de animais impuros. Pedro fala: de jeito nenhum, Senhor. Às vezes a gente faz isso também, né? O Senhor está falando para a gente fazer uma coisa e a gente parece que não, mas a gente fica: não, Senhor, nada a ver. E aí Pedro está aí, o Senhor está falando. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor tem que falar 3 vezes para Pedro acreditar. E algo que fica marcado aqui é a frase: Pedro, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. O que o Senhor está fazendo aqui, na verdade, no coração de Pedro, na verdade, na história da igreja, na história do evangelho, da humanidade, ele está abrindo um capítulo novo, uma estação nova. Como eu falei, até aqui, só judeus tinham acesso ao evangelho de Jesus. E a partir desse episódio, a Bíblia vai dizer, a gente já vai ler mais para frente, que algo novo começa, que realmente tem uma revolução. O Senhor fala algo e começa um novo capítulo ali. Mas você entende que Pedro está ali naquele lugar. Pedro faz o almoço, Pedro sobe ao terraço da casa, Pedro ora, Pedro tem essa visão. Então a gente já entende que, olha, a casa de Simão, como eu falei, não era só um lugar de descanso para Pedro. Foi um lugar que Deus preparou para uma revelação celestial. Foi um lugar que Deus preparou para falar exatamente com Pedro. Pedro, naquele lugar, vê esses animais impuros e ouve essa voz: levanta, Pedro, mata e come. Deus fala: ó, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Então, no lugar que estava fedendo, no lugar impuro, no lugar humilde, no lugar marginalizado, Pedro ouve Deus falar. Entende, irmão, que não foi no templo? Entende que não foi na igreja? Entende que não foi dentro do santuário? Entende que não foi numa casa, numa reunião de oração com um monte de irmã do coque? Entende que não foi no lugar onde a religião consideraria santa, pura? Mas pelo contrário, foi no lugar que qualquer religioso condenaria.
Foi nesse lugar que Pedro ouve a voz de Deus. E foi nesse lugar que Deus escolheu para começar um capítulo novo. Na casa de um homem rejeitado, Deus revela um novo tempo. E às vezes, é exatamente assim, Deus só vai poder falar com a gente quando Ele nos tira da lógica. Quando Ele nos tira do lugar que nós consideramos bons, puros. Quando Ele nos tira do lugar que nós escolheríamos. Ele precisou tirar Pedro do centro religioso, porque provavelmente, dentro do templo, provavelmente numa reunião de oração, com um monte de outros judeus também, Pedro não estaria sensível para entender essa estratégia, essa estação nova. Então, Deus, o Senhor, tira Pedro desse lugar, coloca Pedro num lugar distante, sozinho, impuro, para um monte de gente. E nesse lugar desconfortável, nesse lugar ruim aos olhos de qualquer pessoa aqui, o Senhor dá uma direção nova. Deus, nesse sonho, nessa visão, está revelando que a salvação não seria mais restrita a um povo, a uma cultura, a um padrão de pureza. Mas que Deus estava começando algo novo. Mas para isso, Pedro precisou viver essa experiência. Quem sabe o lugar que você está não é exatamente o lugar que Deus está querendo falar coisas novas para você, mas você está tão ocupado talvez reclamando do lugar, está tão ocupado vendo os defeitos do lugar, está tão ocupado vendo talvez a pobreza do lugar, as coisas ruins do lugar, e não está sensível para entender aquilo que o Senhor está falando. Imagina, irmão, Pedro podia estar lá, cheiro de animal morto. Caraca, não tem nem a cama decente aqui para dormir. Pô, Deus, eu acabei de ressuscitar uma mulher. Isso aqui era o melhor que você tinha para mim? Imagina, Pedro podia estar lá cheio de desculpa, cheio de reclamação, cheio de melindre, reclamando. Ele não ouviria o que o céu queria comunicar para ele. Mas Pedro está lá, obediente à estação. Senhor, por mais que não faça sentido. Estou pregando aí por aí, um monte de 3 mil se converte, 5 mil se converte. Pô, estava ali na cidade de Lide, cadeirante levantou, me chamaram, nem quis vir para Jope, me chamaram. Cheguei aqui, ressuscitei a mulher. Agora eu tenho que ficar alguns dias nessa casa. Mas é nesse lugar que o céu se abre diante de Pedro. É nesse lugar que o céu fala, nesse lugar que o Espírito de Deus fala com Pedro. E por último a gente vai entender que o que parecia na verdade um incômodo ali para Pedro, e uma situação de incômodo, era na verdade um envio. Era na verdade um capítulo novo que o Senhor estava estreando. Olha o que vai dizer no versículo 17 ao 21. Falei que a gente ia ler bastante hoje, mas eu preciso ler para você entender o contexto. Você precisa entender que eu não vou conseguir ler o texto todo, né? Senão a gente ficaria aqui horas nesse culto. Mas só para você entender um contexto, enquanto Pedro está em Jope, e ele tem essa revelação, ele tem essa visão, a Bíblia vai dizer que numa outra cidade chamada Cesareia, um homem chamado Cornélio, um homem muito importante para o Império Romano, a Bíblia vai dizer que Deus fala com esse homem, lá na cidade dele, um homem que não tinha sido encontrado, de novo, como eu falei, até aqui o evangelho era só para judeus. Então aquele homem está lá na casa dele, e a Bíblia vai dizer que esse homem tem um sonho, Deus fala com ele, e fala que ele tinha que mandar lá em Jope buscar um homem chamado Pedro, porque Pedro tinha algo que ele precisava ouvir. Então, enquanto Pedro está tendo essa visão daqui, Deus está falando com esse homem lá também. Você entende que Deus está conectando tudo aqui. E às vezes você acha que você está orando aqui, Deus está falando coisas, e Deus está movendo lá nos Estados Unidos, lá no Japão, lá em São Paulo. Deus está movendo aonde você não está vendo, porque ele não para de trabalhar. Não é porque você não está vendo. Pedro estava em Jope, Pedro não estava em Cesareia. Naquela época, irmão, nem e-mail tinha, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, não tinha reunião de Zoom. Era mais difícil ainda, entender? Então Pedro estava em Jope e Deus estava trabalhando lá em Cesareia. E a Bíblia vai dizer que esse homem importante, Cornélio, manda os servos dele buscar Pedro. Então, só para você entender o contexto.
Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se e desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? É interessante que o Senhor fala, sem hesitar, porque ele já conhece Pedro, né? Que da outra vez ele ficou, sem hesitar, Pedro, vai logo. Então, como eu falei, aqueles homens vão buscar Pedro ali, Deus fala com ele, e agora Pedro decide com ele. Vamos ler a partir do versículo 34 agora? Então Pedro acompanha esses homens de Jope até Cesareia, amém? Agora Pedro está em Cesareia, na casa desse homem chamado Cornélio. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vocês sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro, mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto não todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isso é, a nós que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Amém? Glória a Deus. Pode pular até para o 44 agora. Então você entendeu que o apóstolo Pedro está pregando o evangelho aqui, amém? Você entendeu que ele está numa casa onde ninguém nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. E ele começa, olha, Jesus foi ungido, Jesus pregou arrependimento, Jesus foi pendurado no madeiro, esse mesmo Jesus, ao 3º dia, ressuscitou. O que a gente já sabe aqui, glória a Deus, amém? Aí olha o que a Bíblia vai dizer, olha o que acontece depois de Pedro pregar o evangelho para esses homens que nunca tinham ouvido o evangelho, para homens que eram considerados impuros, os gentios. A partir do versículo 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eu amo esse texto porque ele quebra tantas religiosidades em uma só. Em primeiro lugar, Pedro está pregando num lugar que eram gentios, como eu falei, homens considerados impuros pelos judeus. E agora os primeiros gentios se convertem. Por que eu falei que era o capítulo mais importante? Porque hoje eu e você só estamos aqui porque Deus deu essa visão para Pedro. Como eu falei, se você não tem sangue judeu correndo nas suas veias aí, que eu acredito que seja 90% de todo o auditório que está me ouvindo, você hoje só está aqui porque um dia Pedro foi dormir na casa de um homem chamado Simão Curtidor. Porque fazendo um almoço naquela casa, Pedro tem uma visão. Mas não só para por aí, porque Pedro foi obediente à visão que recebeu de Deus. Pedro agora então está em outra cidade chamada Cesareia. Pedro está pregando agora esses homens recebem o Espírito Santo de Deus. Imagina os judeus que estavam junto com Pedro lá. Meu Deus, o que está acontecendo aqui?
E aí, outra religiosidade que quebra, porque aqueles homens foram batizados no Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. E às vezes a gente fala, não, tem toda uma ordem, né? Faz o start, vai batizar, depois quando tiver uma vigília pentecostal, você vem até a frente, num apelo de batismo com o Espírito Santo, e você vai ser batizado. Mas a Bíblia diz que os caras não tinham nem estavam se convertendo na hora de receber o Espírito Santo. Eu creio que tem gente que pode aceitar Jesus hoje e ser batizado do Espírito Santo hoje. Aconteceu na Bíblia, o que vai acontecer hoje aqui também? Então Pedro começa a pregar que aqueles homens são cheios do Espírito Santo. Aqueles homens são fascinados pela mensagem do Evangelho, ao ponto deles olharem e falarem assim, fica mais dias com a gente. Continua ensinando isso, continua pregando para a gente está apaixonado por isso que nós estamos ouvindo. Alguns historiadores vão chamar esse episódio, Atos 10, de o Pentecostes dos gentios, porque foi a primeira vez que gentios, homens não judeus, receberam o Espírito Santo de Deus. Então o incômodo lá da casa de Simão preparou Pedro para o escândalo da graça que Deus estava prestes a revelar. O cheiro lá desagradável daquela casa, talvez tenha afinado os sentidos espirituais de Pedro para entender aquilo que o Senhor queria fazer. Agora, algo novo começa, o Evangelho é para todos. Agora o Evangelho está sim chegando em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, e pode chegar no Brasil, como chegou, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na sua casa, amém? Então essa casa lá desprezada, essa casa marginalizada, fedida, se tornou o corredor de entrada para o maior avanço missionário da história da igreja. Se eu for estudar Atos 11, os judeus ficam tão escandalizados, João e todos os outros judeus lá, os apóstolos, que eles reúnem um conselho para debater. Pedro, será que está certo isso, cara? Pedro fala, eu ouvi de Deus, o Senhor se revelou a mim naquela casa humilde, naquela casa simples. Sabe, Pedro não foi para lá por acaso. Eu creio que você não está no lugar que você está hoje por acaso. Eu creio que o lugar que você está hoje é o lugar exato que Deus te colocou. Eu não sei se o que Ele está fazendo com você é te amadurecendo. Eu não sei se o que Ele está fazendo com você é te ensinando. Eu não sei se Ele está fazendo com você é te preparando, se Ele está querendo falar algo com você. Eu tenho um testemunho pessoal com isso. Alguns anos atrás, acho que quase 7 anos agora, 6 para 7 anos, e na época eu tinha uns 2 anos que eu tinha tinha me formado na escola, tinha ido fazer uma faculdade que eu não me identifiquei. E desde que eu me converti, meu sonho sempre foi pregar o Evangelho, sempre foi ser um pastor, ser um missionário, enfim, qualquer coisa que tivesse a ver com pregar o Evangelho. E é interessante porque eu sabia que isso ia acontecer antes de eu me converter, porque minha mãe se converteu antes de todo mundo lá em casa, e ela ficava fazendo culto. E ela era de uma igreja pentecostal na época, igreja da família da minha esposa, inclusive, e aí ficava fazendo os cultos lá em casa. E aí vinha aquelas irmãs do coque, quem já foi em assembleia, a igreja pentecostal conhece, e todas elas falavam para mim, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um grande pregador, Deus vai te levar para as nações pregando. E eu, na época, eu só queria saber de usar droga e curtir. Eu falava assim, tá bom. Mas sabe quando você não quer viver aquilo, mas algo dentro de você parece? Isso vai acontecer um dia. Então, desde que eu me converti, depois de um tempo ali, desde o dia 1 da minha conversão, meu sonho sempre foi fazer isso que eu estou fazendo agora. E é interessante porque a palavra de Deus, por mais que Ele nos entregue uma palavra, na maioria das vezes ela não acontece no dia seguinte. Não é verdade? Às vezes demora 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20. Jesus ficou 30 anos para viver o ministério dele. Então, começou a minha jornada ali, e eu fui fazer uma faculdade, não deu certo. E eu lembro que nesse contexto, eu senti, assim, tive uma direção de fazer para quem não sabe, eu não sou aqui do Rio, eu era lá de Niterói, morava em Niterói. Eu senti uma direção de fazer um curso, que na época era aqui na Zona Sul. E todos os dias, irmão, eu pegava um ônibus lá em Niterói e vinha estudar na Zona Sul. Todos os dias, voltava. Um curso que eu não gostava, que eu não sabia por que eu estava, porque eu queria estar pregando o Evangelho, queria ser pastor, queria ser missionário, qualquer coisa.
mas todo dia eu pegava aquele ônibus, vinha até a Zona Sul e voltava. Todos os dias, mesma coisa. Até que um dia, e eu costumava, era muito cedo, eu fazia meu devocional no ônibus. Eu abria a Bíblia, fazia meu devocional ali, tirava um tempo de oração. E aí teve um dia desse que eu li a palavra, fiz uma oração, e aí estava longe indo do curso, eu aproveitei, vou tirar uma soneca aqui. E aí nessa quando eu estava quase dormindo, eu comecei a ter uma visão. E nessa visão, minha esposa está aqui, ela riu porque ela sabe disso. Nessa visão, eu me vi pregando e pastoreando Novos Começos, né? Novos Começos, na Zona Sul do Rio. E na época, se você parar para pensar, eu acho que talvez eu era líder de GC, líder em treinamento, não tinha muito a ver, sabe? Não era algo que, pastor, mas podia acontecer. Não, era quase impossível de acontecer. Tanto que eu desci do ônibus, eu falei assim, que doideira, cara, coisa estranha. Eu falei assim, deve ser para eu orar por isso, tal. Na hora, sem brincadeira, uns 5 minutos depois, eu tinha um grupo lá de liderança em Niterói, e o pastor Felipe mandou um áudio nesse grupo, falando que Deus colocou no coração dele para começar uma igreja na Zona Sul. Assim, 5 minutos depois de eu ter tido aquela visão. E eu falei, tá, deve ser meu subconsciente, porque eu estou vindo aqui para a Zona Sul, e eu orei. E nesse dia eu fiz uma oração assim, falei, Deus, já que você me mostrou, se tiver uma igreja na Zona Sul, eu quero estar envolvido nisso. Eu quero ser usado nisso. E aí, a história continua, né? E hoje nós estamos aqui, glória a Deus. E na época não tinha nada, tanto que, na verdade, a igreja só foi acontecer depois de 2 anos daquela visão, mais de 2 anos. E aconteceu exatamente como Deus falou. Mas é muito interessante, porque hoje eu não atuo na área que eu estava estudando. O curso que eu fiz, para muitas pessoas foi à toa, não tem explicação nenhuma, mas irmão, as coisas de Deus são doidas. Deus me colocou num curso na Zona Sul, eu vinha todo dia para estudar na Zona Sul, só para Deus falar que Deus queria me trazer para esse lugar, não como um técnico de TI, qualquer coisa que eu estava estudando, mas como pastor, como pregador do Evangelho. Quem sabe o lugar que você está hoje não seja só um apontamento profético do que Deus quer fazer. Quem sabe não seja só o que Deus está tratando no seu coração, tratando a sua humildade, tratando coisas que precisam ser tratadas dentro de você. Eu não sei, irmão, cada um daqui tem uma história, cada um está passando por um episódio, um mais difícil do que o outro, uma história ruim, mas eu não sei. Eu só sei que nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não podemos desprezar o lugar que o Senhor nos coloca. Nós precisamos ser obedientes. E mais do que obedientes, estar com os ouvidos abertos para entender o que o Senhor está falando, porque o Senhor continua falando, irmão. Você pode não estar ouvindo agora, mas talvez porque você não esteja parando para ouvir, você não esteja sensível, mas Ele continua falando. Ele está falando nessa estação. Talvez lá amanhã, na quarta-feira, no seu trabalho, talvez seja um lugar péssimo. Talvez a sua casa agora, quando você voltar, seja um lugar péssimo. Talvez o contexto que você se encontra seja um lugar péssimo, mas se você parar para ouvir, você vai entender o que o Senhor está falando. Ele não para de ministrar, Ele não para de falar 1 minuto sequer. Sabe, Pedro não estava só descansando na casa de Simão, Pedro estava sendo posicionado para viver algo em Deus. O lugar que cheirava mal ali, que parecia impróprio, onde talvez Pedro não quisesse estar, foi exatamente o lugar onde Deus falou com ele. Foi o lugar que Deus moldou sua mente, seu coração, e que foi o lugar que Deus enviou ele para mudar a história da humanidade, para talvez nos alcançar aqui hoje. Pedro ali, depois de ver um ápice, pronto para ser exaltado, pronto para ser reconhecido, mas Deus prefere antes quebrar as barreiras do coração dele. Deus prefere tratar com ele na intimidade. O ministério, a nossa vida com o Senhor, vai passar muitas vezes por milagres, mas também vai passar por lugares que nós não queremos estar. Vai passar por lugares que não tem glamour. Já estou terminando, se a galera do louvor quiser vir. Vai passar por lugares sem muito reconhecimento, sem muita nobreza. Mas sabe o que importa? O que verdadeiramente importa? Não era a qualidade daquela casa, não era o cheiro daquela casa. O que importa é que o céu se abriu naquele lugar e falou naquele lugar. Mais vale estar numa casa de um Simão curtidor, ouvindo a voz de Deus, do que estar numa mansão longe da presença de Deus.
Mas vale estar num contexto como esse, mas está certeza que você está cumprindo o que Deus tem para você, do que está nos lugares mais reconhecidos da terra, nos lugares mais milionários da terra, nos lugares mais poderosos da terra, mas longe da presença de Deus, longe da voz dEle, onde o céu não está falando e onde o céu não quer que você esteja. Eu não sei se você já teve a experiência de sair de um culto como esse e chegar em casa e não só um culto como esse, mas pensa nos cultos mais, numa vigília, como eu falei, num culto poderoso. Não dá vontade de ir embora, não é? Às vezes, aquela presença de Deus, aquela glória de Deus. E aí você sai daqui, tu vai pegar um metrô, tu vai pegar um ônibus, ou tá de carro também, mas vai chegar numa casa que não é a casa que você sonharia estar. Talvez o seu contexto familiar não é o contexto que você sonharia estar. E sabe o que eu aprendi com Deus uma vez? Eu entendo que isso é até algo proposital e pedagógico da parte de Deus. Sabe por quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente se acostuma demais com o mundo que nós estamos vivendo. Nós não somos daqui, irmão. A Bíblia vai dizer que nós não pertencemos a essa terra. Nós não pertencemos a essa era. Nós somos embaixadores do reino aqui. Nós temos um lugar que nós vamos voltar um dia. Só que, eu não sei você, a gente às vezes eu me iludo demais com as coisas dessa terra. Às vezes as coisas parecem tão boas, eu me iludo demais e eu perco a esperança na eternidade. Sabe o que eu sinto? Que isso de fato é pedagógico da parte de Deus. A gente vem para cultos como esse, que parece que o céu abre nesse lugar, e a gente tem uma experiência ali parecida com que talvez a gente vai viver no céu, mas aí a gente volta exatamente para um lugar ruim, mal cheiroso, humilde, exatamente para o Senhor, de forma pedagógica, nos ensinar: olha, não se acostuma porque você não é daqui. Eu não te criei para isso, eu não te fiz para isso. Existe a Nova Jerusalém te esperando, a cidade celestial te esperando. Irmão, por mais você pode estar aqui me ouvindo, você pode ser a pessoa mais pobre do Rio de Janeiro. Você pode estar me ouvindo também ser a pessoa mais milionária, não te conheço. Você pode morar numa cobertura ali na Delfim Moreira. Não importa o cenário que você está hoje, o que importa é, você não foi criado para isso. Isso vai passar um dia, o barraco vai passar, a cobertura vai passar. A nossa esperança não pode estar apenas nessa terra, a nossa esperança não pode estar apenas nessa vida, irmão. A Bíblia vai dizer que se a nossa esperança é somente para essa vida, nós somos os piores, dos mais miseráveis de todos. Existe uma cidade celestial que nos espera. Você percebeu que há momentos em que Deus te usa poderosamente, mas depois te leva para um lugar ruim, como falou com Pedro? Mas aí minha pergunta é: o que será que você tem feito quando você não entende o que Deus está fazendo? O que será que você tem feito quando você não entende onde Deus está te posicionando? Como você tem reagido? Será que você tem reagido com murmuração? Ou será que você tem procurado entender e aprender com o que o Senhor tem feito na sua vida? Sabe qual é a verdade? Amanhã você pode acordar e pode acontecer um cenário ruim na sua vida. Sabe qual é a verdade? Que ficar reclamando e murmurando não muda o cenário. Não é verdade? Se você voltar para sua casa agora e você não vai encontrar um lugar perfeito, ficar lá reclamando e murmurando não muda o cenário da sua casa. Alguém que já reclamou tanto, que apareceu dinheiro na sua conta? Reclamou tanto que apareceu a chave de uma mansão para você? Ou, falei de dinheiro aqui, mas reclamou tanto, e o cenário familiar mudou completamente. Seu marido virou um santo do dia para a noite. Será que a gente tem obedecido mesmo sem entender? Será que a gente tem no meio desse cenário, de vez de murmurar, parado para ouvir: Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ministrar ao meu coração? Será que a gente tem continuado fiel quando não tem palco, quando não tem aplausos? Será que a gente tem continuado puro quando o ambiente não é impuro, como Pedro naquele lugar? Será que a gente continua disponível quando não há honra? Será que a gente continua disponível a fazer a obra de Deus mesmo quando ninguém vai aplaudir, mesmo quando ninguém vai celebrar, mesmo quando tudo que sobrar naquela noite é dormir na casa do Simão, o curtidor?
Pedro precisava estar no lugar certo, com o coração certo para receber a revelação certa. E você, será que você está disposto a seguir Deus, mesmo quando o caminho te leva a lugares desconfortáveis? Será que você está disposto a seguir Deus, mesmo quando o fim do caminho, como eu falei, é fácil a gente seguir Deus quando eu falo, olha, você está no deserto, mas Deus vai te levar para o palácio. Todo mundo diz amém. Todo mundo diz glória a Deus, todo mundo levanta a mão, todo mundo celebra. Mas será que você está disposto a servir a Deus, mesmo quando o perfume ainda não é agradável? Quando o lugar não é agradável? Sabe, hoje o Espírito Santo está nos chamando a uma entrega mais profunda. Sabe, não apenas dos nossos dons, do nosso serviço, mas de obediência. Não apenas de resultados, mas de rendição. E talvez você está aqui hoje me ouvindo. Talvez você acha no seu coração que você não serve. Que você é impuro. Que você está carregando peso demais. Mas olha o que Deus diz a Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Sabe, não importa como você entrou aqui nessa noite. O que importa é como você vai sair desse lugar. Por mais que você se sinta impuro quando você entrou, o Senhor que te purifica, que te lava, que te limpa, está aqui nessa noite. A mesma voz que falou do céu para Pedro, a mesma voz que deu aquela visão, a mesma voz que fez aquele lençol descer e mostrou aqueles animais, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, é a mesma voz que está aqui nessa noite. E o mesmo Deus que mudou a história lá naquele dia, é o mesmo Deus que pode mudar a sua história hoje aqui também. Você não precisa se limpar antes de vir, mas a Bíblia vai dizer que venha a mim como estás. É vindo que Ele te limpa. E sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você entrou aqui nesse lugar, mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que mudou a história lá, é o Deus que continua mudando histórias aqui hoje. Eu não sei se você entrou nesse lugar se sentindo impuro. Eu não sei se você entrou nesse lugar se sentindo indigno. Eu não sei se você entrou nesse lugar cansado, descontente com o cenário que você tem vivido. Eu não sei se você entrou nesse lugar e você, de fato, tudo que você estava fazendo era murmurando, era reclamando, era queixando porque você não entende. Não, pastor, eu não entendo, por que aconteceu isso comigo? Eu sempre tentei viver de forma correta, eu sempre tentei servir ao Senhor. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu fui levado para esse lugar? Sabe, irmão, a vida na fé é uma vida que não é para buscar entender o tempo todo, mas sim, principalmente uma vida de obediência. Sabe, eu não sei qual o cenário que você tem vivido agora. Do melhor ou pior que seja, existe um propósito de Deus nisso, o Senhor está te ensinando. Assim como Pedro, o Senhor está falando com você. O Senhor quer não só falar com você, mas o Senhor quer usar também para alcançar outras pessoas. Porque aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida hoje não é para parar em você, mas é para alcançar outros. Pastor, por que eu estou vivendo isso no meu casamento? Porque depois do Senhor restaurar o seu casamento, você vai ser voz e instrumento para restaurar outros também. Pastor, por que eu estou vivendo isso com meus filhos? Porque você vai ver cada um dos seus filhos voltando para a presença do Senhor, e você vai ser usado também para alcançar o filho de outras pessoas. Eu não sei, irmão, o que você tem passado, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: o Deus que muda histórias está nesse lugar. O Deus que se revela numa casa de um homem impura, uma casa de pobre, miserável, uma casa que fede, uma casa que era completamente desprezível, é o mesmo Deus que fala aqui nessa noite também. E para cada um o Senhor tem falado algo aqui nessa noite. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. Se você puder fechar os seus olhos. Sabe, eu creio que o Senhor está falando alguns corações aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus te marcou um encontro no seu coração. A mesma voz que desceu naquela casa, naquele episódio em Atos 9, em Atos 10. É a mesma voz que fala hoje aqui nesse lugar. É a mesma voz que fala na sua casa, no seu quarto. Sabe, eu não sei, irmão, como você entrou aqui, mas eu quero te pedir por alguns minutos agora esquecer tudo lá fora.
fechar os seus olhos. Talvez você entrou aqui cansado, sobrecarregado. Talvez você entrou aqui se sentindo impuro. Talvez você entrou aqui se sentindo desconectado, distante da presença de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu creio que o Espírito Santo marcou um encontro com você. Não sei se alguém te convidou, algum amigo que te ama muito. Não sei se você viu uma arte. Mas eu sei que se você veio aqui nessa noite, foi porque o Espírito Santo de Deus te marcou um encontro com você. E Ele te ama demais para te ver viver dessa mesma forma que você tem vivido. Por isso, no seu lugar, feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção agora. Se você quiser, leve sua mão ao seu coração. Eu quero te convidar, assim como Pedro naquele lugar, está com seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Preciso do teu perdão. Deixe o Senhor falar no seu coração. Preciso de ti.